Terceiro ponto. Que este epileto nos ensina uma lição de fortalezas celestiais. Não temamos o que o homem pode fazer contra nós. Não temamos o que o pior dos homens pode fazer, pois eles podem apenas matar este corpo vil. E portanto, diz Cristo, não temas aquele que pode apenas matar o corpo, e depois disso não pode fazer mais. Ele não pode alcançar a alma de um santo. Eles podem apenas ferir o corpo, e este é um corpo vil também, sujeito a 1000 doenças e abominações, e portanto, que deveríamos temer o que o homem vil pode fazer contra nós, visto que eles só podem ferir este corpo vil. E quando eles tiverem feito tudo o que puderem, este corpo, apesar deles, ressuscitará, e este corpo vil se tornará um corpo glorioso. Não vamos fazer naufrágio de uma boa consciência para salvar este corpo vil. Não destruamos nossas almas para salvar este vil cercar-se por uma boa causa. Quarto ponto. No próximo lugar, este epiteto de corpo vil, vamos aprender esta lição. Não colocar o servo a cavalo e deixar o mestre andar a um pé. Não prefiramos a serva à senhora. Não prefiramos a caixa à joia. Este corpo vil as nossas almas preciosas e imortais. O corpo é feito de pó. Quem já avançou poeira? Costumamos varrer isso de nossas roupas e de nossas almas. Portanto, não avancemos nossos corpos, que são apenas pó. O corpo sem a alma é apenas um pedaço de barro, um cartaz pobre. Então não prefira antes de sua preciosa alma. É uma coisa triste considerar como a maioria das pessoas, mesmo aquelas que acreditam na doutrina da imortalidade das almas, gastar o melhor do seu tempo, cuidado e afeições com este corpo vil, e neste meio tempo negligenciam prover sua vida eterna. Permita-me ilustrar isso com uma similitude. Suponhamos que um homem convide um nobre para sua casa e forneça apenas alimento para o cavalo do nobre, sem nenhuma provisão para si mesmo, apenas aqueles que seus cavalos se alimentam. Isto não seria um entretenimento do curso? E ainda assim, esta é a disposição da maioria das pessoas no mundo. A alma é isso, é nobre, que habita neste corpo de barro como uma pobre choupana, e mimamos nossos corpos e fornecemos alimentos para ele, mas não cuidamos de nossas almas nobres. Nós a negligenciamos. Nossas almas nunca são mais ricas por todas as nossas riquezas mundanas, nem nossas almas são mais belas por todas as nossas roupas douradas. Li uma oração que muitas vezes me admirava, e esta oração é de São João sobre Gaio, em 3 João capítulo 2. Ele ora ali para que seu corpo prospere e tenha saúde, assim como sua alma prosperou. Se devemos fazer tais orações por muitos do nosso povo, devemos amaldiçoá-lo do que orar por eles. Pois se eles não tivessem corpos melhores, então eles teriam corpos muito magros. Você deve trabalhar para viver para que esta oração seja adequada para você, para que possamos orar para que Deus prospere seus corpos, assim como sua alma prospera. Deixe sua parte principal assumir seus principais cuidados. Mais uma vez, em quinto lugar, agradecemos com este epiteto uma lição de gratidão, vendo que nossos corpos são corpos de vileza. Então, se Deus te transformou em um corpo mais belo ou saudável do que outros homens, se Deus fez algum de nós melhores de melhor terra, se Deus nos fez vaso de ouro em relação à nossa condição externa, se Deus ressuscitou algum de nós do pó e nos colocou em lugares altos, especialmente se Deus nos fez vasos eleitos, vasos de misericórdia em relação à nossa condição eterna, como não duvido, mas há muitos assim aqui. Dê a Deus muita glória e dê a Deus toda a glória. Se Deus fez o teu corpo vil um instrumento de justiça para a santidade, se Deus o santificou e o fez um templo adequado para o Espírito Santo habitar, então deixe-me falar com você na linguagem. E se Deus o santificou, fez um templo adequado para o Espírito Santo habitar, e você, na linguagem do Espírito Santo, você não sabe que seus corpos são membros de Cristo? Você tomará os membros de Cristo e os tornará membros de uma prostituta?
Deus me livre. Você não sabe que seu corpo é o templo do Espírito Santo que está em você? E se alguém profana o templo de Deus, Deus o destruirá. Você abusa daquele corpo que é o templo do Espírito Santo para o pecado e a iniquidade? Deus me livre. Mas devo passar deste ponto e chegar ao segundo, que foi que nosso digno e querido irmão foi muito revigorado com tudo e muitas vezes repetiu em meus ouvidos, e por isso escolhi este texto neste tempo. A segunda observação é esta: que o Senhor Jesus Cristo descerá do céu no grande dia do juízo e levantará aqueles nossos corpos vis e os fará semelhantes ao seu corpo glorioso. Esta doutrina é uma caixa de alabastre cheia de precioso consolo. Foi um grande conforto e apoio ao nosso querido irmão quando ele estava saindo do mundo. E que possa ser um precioso cordial para cada um de nós quando nos deitarmos em nosso leito de morte. Vou aqui, a título de ilustração, propor 3 perguntas curtas e depois respondê-las. Primeiro, qual é a mudança que Cristo fará em nossos corpos vis na glorificação, na gloriosa ressurreição? Deus não fará uma mudança substancial em nossos corpos, mas apenas na qualidade deles. Os mesmos corpos que agora são vis estão sendo gloriosos, que parecem um pedaço de lã quando é tingido em corante escarlate, mas é a mesma lã para a substância, embora seja mais gloriosa. Assim também nossos corpos estarão na ressurreição. Eles serão os mesmos corpos, apenas tornados mais gloriosos. Eles serão corpos de glorificação. Seremos iguais aos anjos, não em relação à essência, mas no que diz respeito às qualidades. Crisóstomo tem um belo símile para este propósito. Diz ele: como ouvires pregar um pouco de ouro e o colocar em um pote de refinação e o derrete, então deste ouro forma um vaso de ouro adequado para ser colocado diante de reis. Assim o Senhor Jesus Cristo derreterá os corpos de seus santos pela morte, e então de suas cinzas mortas formará um vaso de ouro, um corpo glorioso apto para viver diante de Deus e cantar aleluias no céu por toda a eternidade. Tipo de transfiguração ou transformação nossos corpos terão naquele dia. O que é essa metaforme? Esta mudança, em que consiste? A atender. É impossível estabelecer aquela gloriosa excelência que Deus concederá aos nossos corpos naquela grande e gloriosa ressurreição. Agostinho tem esta expressão, diz ele: quão grande será a glória de nossos corpos espirituais naquele dia, porque não temos experiência disso. Temos que seja temerário para qualquer homem falar pertinosamente sobre isso. Se eu tivesse tempo, há muitos lugares da Escritura que eu gostaria de abrir para você a respeito disso. Seremos naquele dia igual ao anjo. É semeado um corpo corruptível, mas ressuscitado um corpo incorruptível. Foi semeado em desonra, é ressuscitado em glória. É semeado em fraqueza, é ressuscitado em poder. É semeado um corpo natural, é ressuscitado um corpo espiritual. Em muitos outros lugares, mas vou me limitar à expressão aqui no texto. Estes nossos corpos vis serão feitos conforme o corpo glorioso de Cristo. E isso é suficiente para expor a excelência deles, pois o corpo de Cristo agora no céu certamente é indescritivelmente glorioso. Você tem uma especificação disso em sua transfiguração. O rosto de Cristo brilhou como um sol, tanto que Pedro foi engolido com o brilho daquela glória. E, no entanto, isso foi apenas um vislumbre de sua glória agora no céu. Apocalipse 2:2. Não haverá necessidade do sol ali, pois o Cordeiro será a luz do sol. Há muitos teólogos de opinião que o brilho de Paulo viu foi morto de seu cavalo, foi o brilho do corpo de Jesus Cristo. Certamente grande é a glória deste corpo. Agora os corpos dos santos serão transformados à semelhança do corpo glorioso de Jesus Cristo. Mas como isso deve ser feito? Meus irmãos, para o homem isto é impossível, mas para Deus nada é impossível. Meu texto diz: com isso deve ser feito, mesmo de acordo com a poderosa obra pela qual ele pode sujeitar todas as coisas a si mesmo. O Senhor Jesus Cristo é todo-poderoso e, portanto, é capaz de fazê-lo. E deixe-me dizer-lhe isso, nossos queridos irmãos. Repetiu 3 vezes estas palavras de acordo com seu grande poder, mesmo que ele é capaz de mudar este corpo vil e torná-lo como corpo glorioso. Mas todos os corpos serão feitos assim gloriosos?
Não, os corpos dos ímpios se levantarão no último dia, mas será para vergonha, ruína e confusão eterna. Os corpos dos ímpios serão imortais, mas serão combustíveis imortais para chamas imortais. Os corpos dos ímpios sairão da sepultura, como o padeiro saiu da prisão do Egito, para serem executados. Eles sairão da prisão para serem executados, para o local da execução da sepultura, como fora da prisão para ser pendurado em correntes para todo sempre. Os ímpios se levantarão, mas seus corpos, em vez de serem gloriosos, serão repugnantes e abomináveis. Mas qual é o caráter daqueles homens e mulheres cujos corpos serão tornados tão gloriosos naquele dia? Há um caráter deles no texto. Se você é alguém que tem uma conversa no céu, então seu corpo será glorioso, pois nossa conversa está no céu, de onde também esperamos um Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará nossos corpos vis e os tornará semelhantes ao seu corpo glorioso, e etc. Se você é um homem que se preocupa com as coisas terrenas, se você é um epícuro e voluptuoso e entregue a satisfazer os desejos da carne e da mente, seu corpo se levantará, mas ele ressuscitará para a ressurreição da eternidade e condenação. Mas vocês que são da mente celestial, que têm suas disposições e conversas no céu, então, quando Cristo vier do céu, ele tornará seus corpos gloriosos. Segundo, vocês que são membros do corpo místico de Cristo, Cristo tem um corpo natural e um corpo místico. Todos os piedosos que são verdadeiros crentes e realmente unidos a Cristo são todos membros do seu corpo de Cristo. Você será feito tão glorioso quanto o corpo natural de Cristo. Não me engane, não falo da qualidade, mas sim da semelhança. Ele fará seu corpo místico tão glorioso quanto seu corpo natural. Portanto, é dito em 2 Tessalonicenses capítulo 1, versículo 10, que no dia do juízo ele será glorificado nos seus santos, isto é, glorificado na glória que seus santos terão naquele dia. Aqui Cristo é glorificado por seus santos, mas ali ele será glorificado em seus santos, na glória que os membros do seu corpo místico terão. Então, Cristo terá uma dupla glória no céu, uma glória pessoal e uma reflexiva glória. A glória dos membros de Cristo será a glória de Cristo naquele dia. Todos vocês que são membros verdadeiros e reais do corpo místico de Cristo, seu corpo vil, grande dia, no aparecimento de Cristo, será feito semelhante ao corpo glorioso. Terceiro, todos vocês têm que ter almas graciosas agora. Vocês terão corpos glorificados no futuro. Foi um dito raro, o de Bernardo, e digno de ser escrito em letras de ouro. Diz ele: Cristo tem uma dupla vinda. Ele vem agora por seus ministros para tornar a tua alma gloriosa, e no dia do juízo ele vai velhar em sua pessoa para tornar seu corpo glorioso. Este é o grande erro do mundo. Eles gastam seu tempo mimando os seus corpos, que deveriam empregar para prover suas almas. Este tempo presente não é um momento para o teu corpo. Este é um momento para a tua alma, onde você deve trabalhar para que seja adornado com graça e santidade. E então Cristo virá de propósito do céu para tornar seu corpo glorioso no futuro. Não faça, portanto, confunda seu tempo, estude para obter almas boas e graciosas aqui, e você terá a certeza de ter corpos gloriosos no futuro. E você que contamina e polui suas almas e as faz passar fome vivendo em pecado e iniquidade, você que tem almas vis aqui, certamente terá corpos miseráveis e miseráveis no futuro. Há muitos usos raros que podem ser feitos deste ponto. Dar-me permissão para citar um deles para você. E isso será para todos vocês que têm almas graciosas. Espero falar a muitos como esta noite, cujas almas estão adornadas com as vestes da justiça de Cristo. A todos vocês que pensam nas coisas celestiais, que têm suas conversas no céu, a todos vocês que são membros do corpo místico de Cristo, considere que eu lhes suplico em que condição seus gloriosos corpos vis estarão no grande dia do aparecimento de Cristo. Considere isso nesses dias, 2 detalhes. Primeiro, que esta consideração nos console contra o medo da morte, e deixe-me dizer a você, como Deus disse a Jacó em Gênesis 44, não temas descer ao Egito, porque certamente eu te tritarei novamente. Assim digo a você que são os santos de Deus, não temais descer
a casa da podridão. Não temais deitar a cabeça na sepultura, porque Deus certamente vos tirará de novo e sereis gloriosos. Corpo, não tema de ter esta casa, este tabernáculo do teu corpo derrubado, pois Deus o levantará novamente e fará dele uma estrutura gloriosa.